esperar no tempo de Deus, porque tudo está no controle das mãos do Senhor, né? Não é o governo, não é coronavírus que pode parar a igreja. Deus continua conduzindo a igreja mesmo nesse tempo. Então vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Você que tem aí a sua Bíblia, abra Josué capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 15. Josué 14, do versículo 6 ao versículo 15. Caleb recebe Hebrom. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa espera de Caleb, né? Deus sempre cumpre as suas promessas, mas às vezes esperar não é tão fácil. E nós cremos que Deus é aquele que sempre responde. Então precisamos ser pacientes. Diz a palavra do Senhor, Josué capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 15. Vamos ler, vamos passar essa leitura aí. Diz assim a palavra do nosso Deus. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenizeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia. Para espionar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenizeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins, e a terra teve descanso da guerra. Então, meus queridos irmãos, palavra do Senhor, vamos orar, vamos pedir que Deus fale conosco através desse texto, em nome de Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez entrar na Tua presença. E eu quero agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por poder, Senhor Deus, compartilhar a Tua palavra junto com os meus irmãos, podermos crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, a minha vida e abençoe a vida de cada um que está aí ligadinho. Que possamos, Senhor, através desse exemplo de Caleb, aprender que o Senhor é aquele que cumpre as Tuas promessas. Que nada foge do controle das Tuas mãos. E que por mais que o tempo passe, o Senhor não se esquece da Tua palavra. O Senhor não se esquece daquilo que o Senhor prometeu. Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, pois nós queremos ouvir a Tua voz, pois nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor encha o nosso coração da Tua presença. E que nesse tempo de tantas incertezas, que possamos decidir esperar no Senhor. Que possamos decidir confiar no Senhor, pois Tu és aquele, Senhor Deus, que está lado a lado conosco. Nos abençoa, eu te peço apenas usa-me, Senhor Deus, não para a minha glória, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Que cada vida aqui seja edificada, que cada vida aqui receba, Senhor, daquilo que o Senhor tem. Que essa palavra ache guarida nos corações e que ela venha gerar frutos abundantes, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, palavra-chave desse texto está lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Como eu disse, o tema para essa reflexão nessa noite é: Deus sempre cumpre as suas promessas.
Deus sempre cumpre. E é interessante porque em todo o texto, nesse discurso, nessa conversa entre Caleb e Josué, ele está sempre dizendo: Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua promessa. Então ele está ciente de que Deus é aquele que cumpre a sua promessa. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele e não cumpriria? Falaria e não cumpriria aquilo que ele falou? Então eu gostaria de fazer essa ligação com essa palavra desse Deus que sempre cumpriu a promessa que ele faz ao seu povo. Deus que sempre diz que estaria lado a lado com o seu povo, né? Quando ele chama Josué e ele diz a Josué: olha, entra nessa terra, não temas, porque eu estou com você. O mesmo Deus que através de Jesus diz assim: eu estarei com vocês dia após dia, não temam, eu estarei lado a lado com vocês. Então esse Deus que nós queremos que está lado a lado conosco, cuidando de nós, cuidando da nossa vida, é o Deus que cumpre as suas promessas. Então eu e você, nós não estamos sozinhos. Eu e você, nós não estamos caminhando nessa terra sozinhos, nesse momento difícil, né? Nós não estamos só porque Deus prometeu que estaria conosco. E eu gostaria de tomar posse dessa palavra para as nossas vidas. Há uma canção que eu gosto bastante, né, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não sei se você conhece. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Então nós tomamos posse dessa palavra, que Jesus disse que estaria conosco, dia após dia. Mas, meus queridos irmãos, entrando um pouquinho nesse texto que nós lemos, de Josué, capítulo 14, que fala dessa conversa entre ele e Caleb. Caleb está lá reivindicando essa promessa que foi feita há 45 anos atrás. E aí eu lendo esse texto fiquei pensando assim: quanto tempo você está desejoso de esperar? Eu sei que nós queremos as coisas muito depressa. Nós somos uma geração, eu vou falar um pouquinho sobre isso, nós somos uma geração imediatista. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da forma que nós imaginamos, o mais rápido possível, né? Nós queremos a internet mais rápido, nós queremos a comida mais rápido, nós queremos a entrega mais rápida daquilo que a gente pede, tudo nós queremos mais rápido, né? Mas precisamos aprender a esperar no tempo de Deus. Bom, eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos aqui. A palavra promessa significa o ato de prometer, de dar esperança ou probabilidades, esperança de bom futuro, de ter e de obter. Isso é o significado de promessa, de uma forma muito simples. Se você entrar lá no dicionário, ela vai estar explicando aí o que é isso. Promessa é isso, é o ato de prometer algo, né, de dar esperança. Então, quando eu prometo algo, geralmente a gente promete algo de bom, né? Promete, e isso gera esperança no coração daquele que recebe a palavra de promessa. Pensando nessa palavra de promessa, eu não poderia deixar de comentar um pouquinho, né? Nós estamos chegando aí no período de política, estamos no ano aí de política, né, das eleições municipais, então nós sabemos muito bem que esse é chegado o tempo de alianças, é chegado o tempo de promessas, é chegado o tempo de visitas, né? Já que não pode ser visitado, mas já tem muita gente aí botando aí pré-candidato a isso, pré-candidato a aquilo. Então está chegando aí o tempo das promessas, né? Mas a palavra do Senhor nos diz, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Então, as promessas do homem é uma promessa mentirosa. A promessa do homem é uma promessa que não se cumpre muitas das vezes. E esse é o tempo que a gente escuta muita promessa. Muita gente que diz que vai fazer e acontecer, né? Ou que diz que está fazendo e acontecendo, mas na verdade a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então não podemos confiar na palavra que vem do homem. Nós precisamos confiar na palavra que vem de Deus. Pois o homem é mentiroso, segundo aquilo que diz a palavra do Senhor. Mas Deus, segundo o texto que nós usamos como, né, ligação para esse de Caleb, lá em Números 23, 19, ele sempre cumpre o que ele promete. Diferente do homem que dá sua palavra e volta atrás, Deus é aquele que dá sua palavra e cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Mas é preciso saber que ele é quem sabe a hora certa de agir. E esse era o primeiro ponto que eu gostaria de destacar dentro desse texto. O homem tem suas promessas, o homem tem o seu tempo, o homem tem o seu desejo das coisas, que as coisas aconteçam, mas Deus sabe a hora certa de agir.
Deus sabe o momento certo de agir. É Ele quem tem o controle de todas as coisas. E é preciso saber que no tempo dele todas as coisas acontecem. E eu gostaria de perguntar a você, quanto tempo você está disposto a esperar? Quanto tempo você está disposto a confiar? Quanto tempo você está disposto a aguardar aquilo que Deus tem para você? Porque esse é o problema. Nós temos o nosso tempo. E o nosso Cronos, o tempo do homem, ele quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Mas é difícil esperar o Kairos, o tempo de Deus. Mas é preciso saber que quando nós esperamos o tempo de Deus, estamos prestes a desfrutar daquilo que há de melhor. Pois Deus sempre tem o melhor para a minha vida e a sua vida. Bom, dentro desse texto, eu gostaria de trazer algumas explicações para a gente entender um pouquinho. Caleb é da tribo de Judá, como nós lemos no texto. Seu pai se chamava Jefoné, o quenizeu. Números, capítulo 32, versículo 12, vai trazer uma referência ao pai de Caleb e aquilo que ele fez, né? Ele foi escolhido por Moisés para representar a sua tribo, Judá, e compor assim os 12 espias que foram enviados a ver a terra prometida. Números capítulo 13, versículo 6. A terra que viram era boa, como nós conhecemos, muito fértil, cheia de riquezas e prosperidade, mas também perceberam que a terra era ocupada por povos temíveis, por gigantes assassinos. Nós conhecemos muito bem a história, pelo menos aqueles que conhecem a Bíblia sabem muito bem disso, né? Os espias vão lá quando Moisés manda, né, para que o povo veja se a terra é boa. Os 12 espias vão, eles entram lá, eles sabem que a terra é boa, a terra é realmente boa, mana leite e mel, mas a palavra diz que 10 dos espias disseram, realmente a terra é muito boa, mas lá tem muito guerreiro, lá tem gigante, lá tem muito problema. Né? Ao olhar deles, nós parecíamos insetos. E ao nosso olhar também nós nos sentimos insetos. Havia uma inferiorização deles. Eles olharam e eles não se sentiram capazes de invadir aquela terra. Que na verdade eles não eram capazes, nenhum de nós somos. Né? Precisamos do Senhor, que quem conduz a nossa vida é Deus. E conduzindo a nossa vida, sabemos que podemos todas as coisas. Aí onde está a diferença de Josué e Caleb. Eles sabiam que eles não podiam, mas eles sabiam que Deus podia todas as coisas, que Deus pode todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, enquanto 10 estavam duvidando, estavam achando que não iriam conseguir, 2 disseram assim, realmente lá tem, mas Deus prometeu. E se Deus prometeu, Deus ele cumpre as suas promessas. Se Deus prometeu que ele faria, Deus ele cumpre as suas promessas. Então eu gostaria mais uma vez de dizer a você, se Deus prometeu a você que ele estaria lado a lado com você, creia nisso. Você não está sozinho. Creia que ele está cuidando de você. Creia que ele está conduzindo a sua vida dia após dia. Descanse, aprenda a descansar no Senhor. Mas também aprenda que Deus tem a hora certa para agir. Segundo, Deus não dará nada a ninguém sem esforço. É preciso se esforçar. É preciso fazer a nossa parte. Primeiro, como eu destaquei nessa noite, Deus tem a hora certa de agir. E Ele é quem sabe a hora certa. Caleb esperou 45 anos. Quanto tempo você está disposto a esperar? 45 anos, irmão. Imagine comigo, você está disposto a esperar 45 anos para receber aquilo que você talvez tanto tenha orado, tanto tem pedido. 45 anos aguardando a promessa do Senhor ser cumprida. Você pode dizer assim, pastor, é muito tempo. Mas Caleb esperou. E pôde desfrutar do melhor, porque ele teve paciência. Segundo, Deus não dará nada a ninguém sem esforço. Você precisa fazer a sua parte. Não adianta você sonhar, não adianta você querer algo e você continuar estagnado no mesmo lugar. Aí é preciso dar passos para que a sua vida vá à frente. Se você quer algo, você precisa ir à luta e ter a certeza que Deus é aquele que vai lhe capacitar. E se você precisa se preparar para ter aquilo que você tanto almeja. Deus não vai dar nada a você de mão beijada. Não vai cair do céu no seu colo. Se você não estiver preparado para receber, Deus não dará nada a ninguém sem esforço. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me esforçar. Eu preciso lutar. Eu gosto muito do texto que diz que Deus cuida de nós. Ele cuida dos pássaros
né? Ele diz que ninguém se veste melhor do que os lírios dos vales. Então ele diz, do mesmo jeito eu estou cuidando de vocês. Mas há uma representação, algo muito interessante, quando o texto fala que ele cuida dos pássaros. Ele quer dizer que o pássaro não fica no ninho, esperando que a comida venha cair no seu bico. Não, o pássaro, ele descansa no seu ninho e todos os dias, pela manhã, ele bate asas à procura do alimento, crendo que Deus já providenciou o alimento para ele. Então é isso que nós devemos fazer. Nos levantar, talvez, do lugar onde nós estamos. Se eu quero viver algo diferente, o que eu tenho feito de diferente? Para que esse diferente chegue na minha vida. O que eu tenho feito de diferente? Para que a minha vida dê esse salto que eu quero que ela dê. Para que a minha vida mude. Não adianta continuar com antigos costumes e querer que a minha vida seja diferente. Ela vai ser a mesma coisa. Se eu não decidir mudar, se eu não decidir fazer a diferença, primeiro na minha vida e na vida de todos aqueles que estão à minha volta. 10 dos 12 espias voltaram desapontados, convencidos de que jamais conseguiriam vencer aqueles povos. Eu lhe pergunto, o que é que você tem feito de diferente para alcançar aquilo que você tanto almeja? Para alcançar essa mudança de vida? Eles vão lá, eles veem que a terra é boa, eles sabem a promessa de Deus, mas eles preferem estar acomodados. Por causa desses 10, toda uma geração foi perdida por falta de fé. Então, Deus tem a hora certa de agir. E precisamos esperar o tempo de Deus. Às vezes esse tempo dura uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 45 anos. Mas o tempo dele sempre chega. E nesse tempo, o que é que eu devo fazer, pastor? Nesse tempo eu devo me preparar para quando a bênção chegar na minha vida. Na verdade, o ápice dessa bênção são pequenas coisas que eu vou vivendo diariamente. Esse momento que eu vou passando, esse amadurecimento. Nós estamos sendo preparados para algo maior que há na nossa vida. Sabemos que Jesus vem nos buscar, então a nossa caminhada principal é essa. E nessa caminhada de pequenas coisas que nós vamos colhendo, que nós vamos aprendendo, vai nos preparando para coisas maiores. Sabe a luta que você passou hoje? Essa dificuldade que você enfrentou? Ela apenas lhe preparou, lhe treinou, lhe aperfeiçoou para algo maior. Quando chegar lá na frente, outras dificuldades virão, sim, porque a nossa vida é assim, mas você vai estar muito mais forte para enfrentar essas lutas. Então, tudo isso, tudo que eu vou vivendo dia após dia, vai me construindo como ser humano, vai me construindo como servo do Senhor, para herdar tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu gosto sempre de lembrar, querido irmão, quando Deus me enviou para o seminário, quando a palavra dele chegou a mim e eu tive que ir ao seminário, e às vezes eu ia sofrendo, sabe? Eu saía daqui de Boquim 4 horas da tarde, pegava o ônibus 4h30, chegava em Aracaju 6 horas. Lá, quando tinha dinheiro, eu tomava café, quando não, ficava com fome até meia-noite, quando o carro chegava. E muitas vezes eu voltava chorando, perguntando a Deus por que eu tinha que ir. Por que eu via outros aí abrindo igreja? Por que eu via outros aí impondo a mão sobre a cabeça e dizendo pastor? Por que eu tinha que ir para o seminário? E hoje eu sei. Você acha que se eu não tivesse me preparado, se eu não tivesse doado 5 anos da minha vida estudando, buscando do Senhor, você acha que hoje eu seria o pastor da igreja? Você acha que Deus ia ter responsabilidade de me colocar como pastor sabendo que eu não estava pronto para receber? Então todo o sofrimento que eu passei, ele me amadureceu. Ele fez com que eu crescesse, me aperfeiçoou. Então Deus não vai dar nada de graça a ninguém. Deus não vai dar nada a ninguém sem esforço. Se você quer, levanta, vai à luta e crê que Deus vai dar força a você. Creia que Deus vai dar força para que você possa alcançar os seus objetivos. Creia que Deus vai dar força a você. Mas você precisa se esforçar. Você precisa mudar, você precisa fazer algo de diferente. Aqueles 10 espias perdem a bênção porque eles preferiram não crer no Senhor. Temos que fazer a nossa parte. Primeiro, Deus tem a hora certa de agir. Segundo, Deus não dará nada a ninguém sem esforço. Terceiro, temos que fazer a nossa parte. Mas jamais podemos achar que venceremos ou conquistaremos algo tão somente pela força do nosso braço. É preciso confiar em Deus. Caleb e Josué vão lá. E eles dizem assim, olha, realmente a terra é boa. Lá tem os anaquins que são gigantes. Lá tem guerreiros que são muito melhores do que nós. Tem. Mas Deus fez uma promessa.
Ele disse que estaria conosco. Então vamos avante, vamos à frente. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Ou seja, eles colocaram a sua fé em prática. Eles fizeram a parte dele. E esperam que Deus faça a parte dele também. E eles sabem que Deus cumpre a sua promessa. Eles sabem que Deus cumpre aquilo que ele prometeu. E ele foi quem prometeu que daria aquela terra aos seus servos. Então ele diz assim, vamos fazer a nossa parte. Não pela força do nosso braço. Não é que a gente seja preparado para o combate. Porque naquele tempo Israel não tinha nem exército. Não tinha nem um exército aperfeiçoado, pronto para a luta. Diferente desses outros povos que já eram acostumados com a guerra. Israel está saindo de um tempo onde eles são escravos. E tem a mentalidade de escravos. Não tem um exército treinado, diferente dos outros povos, que tem lá gigantes assassinos. Mas esses dois homens dizem assim, nós confiamos em Deus. Vamos fazer nossa parte. E vamos confiar que Deus fará dele. Assim também é para conosco, meus queridos irmãos. Eu gosto sempre de trazer essa palavra que também serve para nós, porque esses homens são homens que nem eu e você. Esses homens têm as mesmas fraquezas que eu e você temos. Esses homens enfrentam um momento difícil como eu e você enfrentam. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Então essa mesma promessa é para mim e para você. Eu e você precisamos ter essa mesma motivação. Um Deus que tem a hora certa para agir. Um Deus que está no controle de todas as coisas, mas que espera que nós nos esforcemos. Um Deus que espera que nós também façamos a nossa parte. Que nós também nos levantemos. E Ele garante que estará conosco todos os dias. Eu quero que você coloque essa palavra de ânimo no seu coração. Que você pode ir além. Mas você precisa mudar. Você precisa sair desse lugar de inércia que você está. Como eu disse, o que é que você está fazendo diferente para viver o diferente na sua vida? O que é que você está fazendo diferente? Você acha que levantando todo dia como você levanta, você não estuda, você não se esforça, você não tem vida de oração, você não tem leitura, você quer que as coisas sejam novas na sua vida? Como? Serão novas. Busque esse novo e Deus abençoará você. É desejo de Deus abençoar o homem. Hoje eu estava lendo, apesar de não estar fazendo o estudo hoje dentro de Gênesis, mas eu estava lendo Gênesis capítulo 3, que fala sobre quando Caim mata Abel, quando o Senhor diz a Caim, quando ele aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. Caim fica com raiva, Deus chega para Caim e diz assim, se você fizer o certo, eu também não aceitarei? Isso me chama muita atenção, irmão. Deus não rejeitou Caim. Em momento algum Deus disse, eu não quero você. Deus apenas disse a Caim, faça o certo e eu vou te aceitar do mesmo jeito que eu acertei seu irmão. Então, Deus é aquele que deseja abençoar o homem. Deus é aquele que deseja nos conduzir aquilo que Ele mesmo tem para nós. Basta que nós nos esforcemos, queiramos ouvir o Senhor, que arda no nosso coração o desejo de sermos fiéis a Deus. Mas no meio dessa caminhada eu gostaria de dar um alerta a você. Tome cuidado com o que você escuta. Tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado. Sabe? Porque enquanto eu estou dizendo aqui a você, você pode, você consegue. Às vezes chega alguém e diz a você que não tem jeito. E nós somos inclinados a dar ouvidos àquilo que é ruim. É verdade, irmão. Nós somos inclinados a dar ouvidos mais àquilo que é ruim do que àquilo que é bom. Uma vez eu ouvi um exemplo, o pastor dizendo assim, Se eu chegar aqui agora e dizer assim, olha, você ganhou R$1 milhão. Você diz, tá de brincadeira, pastor. Você ganhou R$1 milhão. Se eu disser a você aqui agora, você diz, nada, é conversa. Mas se eu disser a você, se você tiver um carro, diz, olha, amassaram o seu carro lá fora. Arranharam o seu carro. Você vai acreditar, você corre lá para ver. Nós somos inclinados a acreditar mais no que é ruim do que no que é bom. Nós precisamos acreditar, querido, que Deus é aquele que continua cumprindo as suas promessas. Que Deus é aquele que continua lado a lado conosco, mesmo quando a gente não consegue ouvir, mesmo quando a gente não consegue sentir na nossa epiderme. Deus ele está conosco dia após dia. Ele não nos abandonou. Tome cuidado com o que você escuta. Ao ouvirem os 10 espias, os israelitas voltaram-se contra Moisés, desejaram voltar para o Egito, desejaram voltar para a antiga vida. Existem muitas pessoas, e devemos ter cuidado com quem nós compartilhamos a nossa vida, as nossas lutas, porque existem pessoas, na verdade, que não nos querem ver bem. Existem pessoas que não têm uma palavra de ânimo para nós. Existem pessoas
que fingem querer ajudar. Tome cuidado com quem você compartilha a sua luta. Porque às vezes essa pessoa não tem nada para te oferecer. Ou a palavra que sai da boca dela é apenas uma palavra de mais desânimo, de mais tristeza. Esses 10 homens trazem uma palavra que faz com que toda uma geração se perca. Porque eles preferiram dar ouvidos àquilo que havia de ruim. Meus queridos irmãos, a falta de fé não me dá perspectiva de futuro. A falta de fé não me faz ver o amanhã. O amanhã eu só consigo ver com a fé. Eu sei que para nós o que temos é hoje, devemos viver o hoje. Mas a fé que é em nós, ela gera na nossa mente o amanhã. O que nos espera. Quem não tem fé não tem perspectiva de amanhã. Quem não tem fé não tem perspectiva de dias melhores. Quem não tem fé, geralmente da sua boca vai sair desgraça. Não tem como esperar o melhor. Mas aquele que tem fé, confia no Senhor. Eu não consigo olhar para frente sem fé. Nós não morremos, pastor Ney gosta de dizer isso, nós não morremos quando a morte chega, nós morremos quando nós deixamos de sonhar. Quando nós deixamos de almejar, quando nós deixamos de planejar, quando a nossa fé não nos remete ao futuro, e quando eu me vivo hoje, me projetando lá, mas não me esquecendo de viver aqui, porque o lá será resultado do meu aqui e agora. Então eu vivo o hoje. Aí existem pessoas que vivem um passado, viveram uma vida desregrada, viveram uma vida, né, lançada aí de qualquer jeito, aí chegam hoje no futuro e querem reclamar. Nós vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos, meu irmão. Nós vamos colher. Então comecemos a plantar coisas boas, comecemos a projetar hoje coisas boas, crendo que Deus é aquele que vai nos levar a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Sem perspectiva de futuro, eu não vou a lugar nenhum. Você não tem um futuro, irmão. Você não tem uma perspectiva de futuro. Eu não vou a lugar nenhum. Pela falta de fé, toda aquela geração foi impedida de entrar em Canaã. Gastaram o resto da vida vagando pelo deserto. Números capítulo 14, versículo 22 e 23. Então entenda uma coisa. Deus cumpre as suas promessas, mas Ele tem a hora certa de agir. Deus cumpre as suas promessas, mas Ele não dará nada a ninguém sem esforço. Deus cumpre as suas promessas, mas precisamos fazer a nossa parte. Deus cumpre as suas promessas, mas nós precisamos tomar cuidado por aqueles a qual nós temos dado ouvidos. Deus cumpre as suas promessas, mas é preciso que a fé esteja viva no meu coração, pois é a fé que me remete para o futuro. É a fé que me faz ver o impossível. É a fé que me leva além daquilo que eu possa imaginar. Deus tem o seu tempo. E será que nós estamos dispostos a esperar o tempo de Deus para o cumprimento das suas promessas em nossa vida? Será que Caleb imaginava que duraria 45 anos para que ele pudesse receber a promessa que Moisés lhe fez? Vou te abençoar, você vai herdar essa terra que pisa os seus pés. Com certeza não. Com certeza Caleb queria o mais breve possível que essa promessa fosse cumprida. Mas mesmo passando o tempo, ele não perdeu a fé. Mesmo passando o tempo, ele não perdeu a esperança. Ele não deixou de se projetar no futuro, no cumprimento da promessa de Deus, porque ele sabia, e o texto diz, ele repete várias vezes, Deus cumpre a promessa. Deus cumpre aquilo que ele fala. Você gostaria, ou quanto tempo você gostaria de esperar, ou você está disposto a esperar? Nós somos uma geração imediatista, nós queremos as coisas rápidas, nós não estamos dispostos a pagar preço, nós não estamos dispostos a nos esforçar, gostamos da facilidade, mas não é assim com Deus. Caleb foi um homem de fé, demonstrou confiança em Deus, esperança no cumprimento da promessa. Números capítulo 14, versículos 7 ao 9. Eu gostaria de ler com você nessa noite, eu estou só citando números aí. Vamos ler esse texto? Números capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9. Diz a palavra do nosso Deus, falando sobre essa promessa que foi feita a Caleb. Números 14, do versículo 7 ao versículo 9. Diz assim o texto dessa palavra.
7 ao 9. E disseram a toda a comunidade de israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará, Ele nos fará entrar nessa terra. E dar a nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Meus queridos irmãos, o povo está ali revoltado. Se você ler do versículo 1, o povo começa a se revoltar, né? Como é que traz a gente para morrer aqui nesse lugar e tal? E aí é quando Caleb diz essa palavra junto com Josué: irmãos, Deus está conosco. Ele vai nos garantir a vitória. Ele não perdeu a fé, essa mesma fé. Ele não se deixou ser moldado pelo que os seus olhos naturais viram. Ele olhou, ele via os inimigos como os outros espias, mas ele estava com o olhar da fé, não com o olhar natural. É claro que se nós olharmos com o olhar natural para esse momento, como muitos estão aí, era para entrar em desespero. Se nós olhássemos com o olhar natural para tudo que nós temos visto, é claro que nós já estaríamos desesperados. Se nós, com os nossos ouvidos naturais, dermos ouvidos às notícias que estão aí rolando, o Brasil vai ultrapassar a Itália em mortos, o Brasil, se nós formos dar ouvidos a essas coisas no ouvido natural, nós vamos morrer, nós vamos enlouquecer, nós vamos perecer. Mas como naquele tempo, Caleb não se deixou ser levado pelo seu olhar natural, os seus ouvidos naturais não o influenciaram. Ele não se deixou ser levado pelas circunstâncias que o cercavam. Qual circunstância? Caos. O povo entrou em revolta. O povo começou a querer linchá-los. O povo começou a se revoltar contra eles. Havia um momento de como é que a gente vai entrar nessa terra? Como é que a gente vai passar por esse momento? Em meio a tudo isso, Caleb continuou com a sua fé ativa. Ele conhecia o Deus que estava servindo. Ele sabia quem ele era. Sempre cumpre as suas promessas. Sabe por que eles não se abalaram? Porque eles sabiam quem era Deus. Querido, não se abala nesse tempo que nós estamos vivendo. Permanece firme nesse tempo, confiando que tudo isso vai passar. Aquele que sabe quem Deus é. E sabe como é que eu posso saber quem Deus é? O texto de Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em oculto, o teu pai que está em oculto te responderá. É no meu quarto que eu conheço quem é Deus. É na leitura da palavra que eu conheço quem é Deus. É no construir das minhas devocionais, do meu relacionamento com Ele, que eu vou aprendendo quem Deus é. E sabendo quem Deus é, pode vir a luta que for, não seremos abalados. Pode vir vírus que for, não seremos confundidos, pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. É por isso que Caleb, em meio a tudo isso, não perde a sua fé. Ele sabe quem Deus é. Um Deus que cumpre as suas promessas. Eu lhe pergunto, você sabe quem Deus é? Você o conhece? Você está firmado nas promessas dele? Meu querido irmão, para a gente encerrar, Caleb esperou 45 anos para receber o cumprimento da sua promessa. Mas ele jamais esmureceu. Josué capítulo 14, só para a gente frisar aqui. Veja o que é que Caleb diz. No versículo 10 ao 12. Ele esperou 45 anos, mas ele nunca esmoreceu. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou, veja o que diz o versículo 11, ainda estou forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Anaquins, que são gigantes,
lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Do mesmo jeito, irmão, o mesmo discurso. Caleb discursou isso lá em Números, nós lemos. Quando ele disse, irmãos, vamos ser fiéis, Deus nos ajudará a expulsar esses povos da nossa terra. 45 anos depois, Caleb está dizendo a mesma coisa, me dê essa terra, e se Deus estiver comigo, Ele me ajudará a expulsar. Ele diz, eu continuo com o mesmo vigor, eu continuo com a mesma força. Ele não perdeu a fé, ele não se deixou ser abalado. Independente do tempo, ele soube esperar. Então que o tempo não faça com que a sua fé esmoreça. Que o tempo faça com que você continue sendo forte, confiante no Senhor. Pois Deus tem a hora certa de agir. Eu encerro dizendo, e você? Há quanto tempo espera? Ainda consegue ter fé? Ainda consegue olhar para o futuro? Eu digo, Deus sempre cumpre as suas promessas. Talvez é você que não está sendo paciente. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele cuide de cada um de nós, que Ele nos dê uma semana de muita paz, que Ele fortaleça-nos e que em nome de Jesus, nessa caminhada, possamos continuar crendo. Deus é o Deus que cumpre sua promessa. Se não foi hoje, pode ser amanhã. Se não foi essa semana, pode ser na próxima. Nós estamos há 80 dias sem nos reunir no templo para a grande adoração. Mas nesses 80 dias, eu continuo dizendo, Deus está no controle de todas as coisas. E na hora certa, Ele agirá e nós veremos o mundo, o nosso Brasil, a nossa terra, voltar a viver. E agora recebendo, sabendo que precisamos buscar ainda mais o Senhor. Que Deus cuide da sua vida, que Deus cuide da sua família, que Deus cuide de cada passo seu, não perca a fé, continue confiante, continue esperando, continue sabendo que Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Um abraço forte para você, Deus abençoe a sua vida, você que se manteve aí, né, ligadinho até o final. Domingo que vem, se Deus permitir, nós estaremos aí, mais uma live para a glória do Senhor, que possamos juntos crescer na graça, no conhecimento do nosso Deus. Receba o meu abraço, receba o abraço da minha família e que possamos continuar orando, crendo que Deus é o Deus que age. Amém, querido? Um abraço. Você que está aí pedindo oração, né? Muita gente está aí pedindo oração. Eu vi agora aí a Lena, né? Nossa irmã Marilene está pedindo oração. Ore pela minha saúde, estou sentindo dores. Lena, um abraço, vou estar assim orando pela sua vida. Você que pediu oração aí, né? Que os comentários foram subindo, eu vi aí alguns pedidos de oração. Não se preocupe, querido, eu vou estar orando pela sua vida, eu vou estar orando pela sua família. Você que pediu aí oração, continue crendo, né? Que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que faz milagre. Continue orando aí, continue crendo, em nome de Jesus. Um abraço para você, até domingo, se Deus assim permitir, né? Que esses dias sejam dias de fé, de confiança, que Deus é o Deus que cumpre a sua promessa. Né? Tem alguma canção aí preparada, Ismara, para a gente louvar? Não? Então vamos encerrar, querido, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito e tudo quanto Ele vai fazer. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Que você possa ter um coração grato, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, repouse sobre as nossas vidas, hoje
Um abraço, Deus abençoe e até domingo, 18h30, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, meus queridos. Um abraço.